apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Aqui estou. Depois de 20 anos, dia 5 de junho de 1993, quando eu abri o ministério, hoje, dia 5 de junho de 2013, exatamente 20 anos de história, de estrada. Não são 20 minutos, não são 20 dias, não são 20 meses, 20 anos de ministério, de dedicação, servindo a Deus, servindo ao Senhor, com verdade, com integridade, com pureza de coração, com temor. Eis-me aqui, íntegro, como foi Jó, reto, como foi Noé, verdadeiro, ousado como foi Josué. Eis-me aqui, Senhor, 20 anos depois, e eu vim te reconhecer em minha vida, durante esses 20 anos, para dizer, com orgulho, Ebenezer, de fato e de verdade, até aqui, me ajudou o Senhor. Graças a Deus. Graças te dou, Senhor, te exalto. Depois de 20 anos eu venho te reconhecer em minha vida como o mesmo Deus que me chamou, que me escolheu, que me predestinou. 20 anos depois eu venho, Senhor, neste mesmo altar, neste mesmo monte, dizer diante de ti, dos anjos, dos homens, que tu és o meu Deus, que o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó é o meu Deus, o Deus de Moisés é o meu Deus, o Deus de Josué é o meu Deus, o Deus de Davi é o meu Deus, o Deus de Ezequiel é o meu Deus, o Deus de Daniel é o meu Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o meu Deus, o Deus do apóstolo Paulo é o meu Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, soberano sobre tudo e sobre todos, Senhor sobre tudo e sobre todos, Rei sobre tudo e sobre todos. Eu venho, Senhor, com inteireza de coração, nesses 20 anos, te reconhecer em minha vida e dar glória a Deus por aqueles a quem o Senhor confiou em minhas mãos, para que eu fosse pastor, profeta e apóstolo. Venho te reconhecer nesses 20 anos, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se todos conseguiriam, mas depois de 20 anos, eu ainda lembro o primeiro texto que eu li quando se abriu a igreja, quando se abriu o ministério. Na verdade, não tem como esquecer, pelo menos eu não tenho como esquecer. O fundador, o presidente, humanamente falando, o anjo da igreja, o arcanjo enviado por Deus, enviado com uma mensagem profética e agora também apostólica,
não teria como esquecer a primeira mensagem que eu fiz no dia 5 de junho de 1993. Hoje, dia 5 de junho de 2013, fazem exatamente 20 anos de ministério, Ministério Graça e Apostolado. Graças a Deus, reconhecido nos céus por Deus, pelos anjos, e na terra pelos homens, principalmente por aqueles que foram escolhidos por Deus, chamados e predestinados para andarem na verdade da palavra como ela é. Durante 20 anos eu tenho, com veracidade da palavra, permanecido fiel a Deus. E se vocês não se lembram, eu vou refrescar a memória. Uma vida com Deus, ela é contada a cada 10 anos. Então, para que alguém diga que tem uma vida com Deus, ele tem que ter pelo menos 10 anos de igreja, de ministério, servindo a Deus. É difícil acreditar, por isso que Paulo disse sobre os neófitos, né? Ou seja, novato, inexperiente. É difícil acreditar em alguém, homem ou mulher, não que não seja ovelha, mas é precipitado acreditar em alguém que não tem pelo menos 10 anos servindo a Deus. Mesmo aqueles com 10 anos, eu já vi pessoas com 10 anos jogarem tudo fora. Eu já vi. Eu tinha uma intercessora aqui na igreja, a quem eu prezava e honrava muito, e jogou fora mais de 10 anos. Por causa de uma questão carnal, a ovelha intercessora jogou fora tudo. Mas é difícil acreditar em alguém que não tenha pelo menos 10 anos servindo a Deus, porque em 10 anos você já adquiriu alguma experiência com Deus. Então, é preciso que todos entendam e compreendam essa palavra profética. Uma vida diante de Deus, ela é considerada uma vida a cada 10 anos. Então, 20 anos, 2 vidas. Eu preciso entregar a Deus no mínimo 50 anos de ministério. Porque cada vida, ela é repartida a cada 10 anos, então seria 5 estágios da minha vida. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2013. Sábado, dia 8 de junho de 2013, eu vou liberar da unção que está em minha vida sobre aqueles que estiverem aqui. Seja uma pessoa, seja 1 milhão de pessoas. E já tem pessoas pela internet querendo a minha unção. Hoje uma pessoa lá no Pernambuco me disse assim: como que eu vou fazer para receber essa unção? Eu estou muito preocupado com o dia 8, sábado. Estou muito preocupado. Como é que eu vou fazer para receber essa unção? Ele era da Universal, passou pela besta e agora está debaixo do Ministério Graça e Apostolado. Graças a Deus. Chegou até o Graça e Apostolado. Porque vocês sabem que o Graça e Apostolado é a última porta. As pessoas vêm da lei, passam nas mais diversas igrejas em graça, encontram heresias, absurdos, né? Doutrinas extra-bíblicas, e então eu creio que os predestinados chegam à graça e ao apostolado. Aí ele longe, ele disse: eu estou muito preocupado com o sábado, dia 8, como que eu vou fazer para receber a unção? Então na hora, o Espírito Santo me deu um texto profético, e eu li para ele. Podem ler para mim, Jeremias 23, verso 23. Na hora eu li para ele e disse: irmão, eu vou fazer uma ministração no sábado especial, somente para aqueles que estão pela internet. O culto vai ser gravado, vai ser filmado, a ministração, e eu vou fazer uma ministração a par para os que estão na internet, no Facebook, na internet, e então eu vou liberar minha unção através da internet. E eu falei para ele: você pela fé você vai receber. Aí eu falei para ele assim: assim diz o Senhor. Você está longe, né? Jeremias 23, 23. Diz o Senhor:
sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Deus é justo, né? Não seria justo uma ovelha debaixo da graça do apostolado, lá no Pernambuco, não receber a minha unção só porque está longe? Quem está entendendo? Então, ele lá no Pernambuco, eu aqui em Santo André, São Paulo, ele preocupado com o dia 8, porque não tem como estar aqui. E não só ele, tem outras pessoas também que queriam estar aqui, não tem como. E eu falei para ele, Jeremias 23, 23, diz o Senhor, sou eu apenas Deus de perto? Porque vocês estão perto. E Deus é conosco, com vocês que estão perto. E Deus disse, sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Então ele acalmou o coração e ele entendeu que ele vai poder receber a unção também. Falei para ele, ó, vai ser filmado, vai ser gravado no sábado, depois no máximo domingo ou segunda, eu já te mando o link da filmagem, da ministração que eu vou fazer só para quem está na internet. Vou liberar uma palavra profética, uma para vocês aqui na igreja ao vivo, e uma palavra profética para quem está na internet. Aí ele ficou mais calmo, porque ele lá no Pernambuco, ele quer essa unção que está em minha vida. E antes de eu liberar a unção, ele já está pregando lá. Já está lá trazendo apostolado para toda a redondeza. Eu quero dar glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus. Assim como o abençoado também que está no Rio de Janeiro, que também saiu da besta, mesmo tatuado, 666, saiu por causa das heresias e agora está debaixo do graça e apostolado. Uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez, por favor. Afora outras ovelhas e outras cidades e outros estados que estão se achegando a esta região celestial. Amém, abençoados? Então, uma vida, ela é caracterizada a cada 10 anos. 20 anos, 2 vidas. Ou seja, 2 fases da minha vida. 2 períodos da minha vida. Como é que eu resumo esses 20 anos de ministério? Em 2 partes. Então eu posso te falar, eu não vou falar hoje, mas eu posso te mostrar 10 anos da minha vida de ministério, que eu vou mostrar aqui domingo. Eu não vou falar, mas eu vou mostrar domingo. No sábado nós teremos a ministração da unção, e no domingo vamos passar aqui no telão, aqui na igreja. Portanto, vocês não faltem domingo, porque vocês vão ver, ou pelo menos quem está interessado em ver, né? E saber a minha história desde quando começou. Desde o primeiro culto. Desde quando começou. Vou passar aqui em slide, no telão da igreja, no domingo. No sábado, a ministração, a liberação da unção. E no domingo, no culto, após o louvor, vou passar desde o começo do meu ministério. Como são 20 anos, 10 anos eu já separei, e agora 10 anos também, que completam os 20, das 2 fases do meu ministério. Vocês vão ver desde o começo. Amém? Isso no domingo. Abra sua Bíblia em Atos 6, eu vou te mostrar o primeiro versículo que eu li quando abriu a igreja, há 20 anos atrás. Bendito seja o dia 5 de junho de 2013, esse dia que se chama hoje, porque exatamente hoje eu estou e vim reconhecer a Deus por 20 anos de ministério. Amém, abençoados? Glória a Deus. É verdade que nesses 20 anos eu já vi muita coisa, mas eu tenho que entregar no mínimo 50. Eu tenho que entregar no mínimo 50 anos. E nesses 20 anos eu já vi muita coisa. Pessoas que começaram, que pararam, pessoas que ficaram para trás, pessoas que morreram no meio do caminho, pessoas que começaram fiéis e já não são mais fiéis a Deus. Graças a Deus eu não peguei exemplo em nenhuma dessas pessoas, porque eu estou aqui hoje, exatamente dia 5 de junho de 2013, completando 20 anos de ministério. Já encontrei Judas no meu caminho, já encontrei falsos irmãos, lutas, tribulações, perseguições, injúrias, calúnias, difamação, perseguição. São 20 anos.
A pastora me disse esses dias, nossa, um pastor sofre. Falei para ela, a senhora não sofre porque a senhora não mexe com gente. Se o pastor não lidar com ovelha, ele não vai ter sofrimento. E o sofrimento pelo evangelho é um sinal positivo no seu currículo. Você sofrer porque você fez coisa errada na vida, isso aí não te acrescenta nada. Mas você sofrer por amor a Cristo, por amor ao evangelho, você é bem-aventurado. Quem está entendendo? Por isso eu sou um homem bem-aventurado. Tenho uma família bem-aventurada, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Durante 20 anos, eu já vi pessoas entrar na igreja e sair da igreja. Já vi pessoas ficar felizes e ficar tristes. E ficar com raiva, ficar na carne, e xingar, e maltratar. E nós estamos aqui há 20 anos. Expostos. Porque os que estão sentados, geralmente ninguém olha para trás, quem está atrás de você. Mas os que estão em pé, e os que estão em pé são poucos, os que estão em pé, esses são alvos de crítica, né? As pessoas ficam analisando, ficam julgando, traduzindo. Não foi fácil vir e estar aqui nesses 20 anos, mas eu já consegui mais 10, são 20. A partir de amanhã, eu já estarei entrando na casa dos 30 anos de ministério. Então amanhã será 20 anos e um dia. Daqui 10 anos, eu estarei aqui novamente, apresentando a Deus mais uma vida ao Senhor, ou seja, mais uma fase, mais um período da minha vida servindo a Deus. E espero que vocês estejam nos 30, nos 40, nos 50 e até onde Deus quiser. Amém? Porque eu estarei aqui. Espero que vocês estejam, porque eu estarei. Até hoje, eu vou ler o texto daqui a pouco, em Atos 6. Até hoje, eu não achei ainda um mínimo motivo de uma pessoa sair da igreja. Seja ela qual for a pessoa. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja casado, seja viúva, seja desquitado, seja adolescente, seja ancião. Até hoje, na Bíblia, eu tenho mais de 30 e poucas Bíblias, quase 40, ou 40, não sei, que eu já parei de contar faz tempo. Então, até hoje, nesses 20 anos de vida com Deus, e de conhecimento, que eu julgo ter um certo conhecimento bíblico, até hoje eu não achei uma mínima justificativa para que alguém saia da igreja. Eu não consigo entender uma pessoa que saia da igreja. Não consigo entender. Minha cabeça não entende. Por quê? Como é que a pessoa chega à igreja? Se ela chegou na igreja é porque ela estava no mundo. Estava no mundo, estava sem a direção, né? Ainda que seja ovelha, sem a direção de Deus. Quando o Senhor Jesus chama uma pessoa, e quando uma pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ali é formado ou é criado um pacto, uma aliança. O que é preciso vocês entenderem, e vocês que me assistem pela internet, é que aonde tem seres humanos, haverá problemas carnais. Mas tais problemas carnais não podem nunca, em hipótese alguma, romper a nossa comunhão que nós temos. Quem está me entendendo? E eu tenho visto isso acontecer. Da mesma forma que o salário de um homem de Deus é ver ovelhas em Cristo, também a maior frustração de um pastor é ver ovelhas fora da igreja. Alguém dirá, pastor, por que você não vai buscar a pessoa para ela voltar para a igreja? Porque não sou eu o pastor da igreja, é Jesus. Porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Porque não sou eu que movo a vida das pessoas, é ele. Porque eu não tenho como entrar na mente da pessoa e no coração para dar entendimento da palavra. Só ele pode fazer isso segundo a vontade dele, se ele quiser. E nisso o pastor também sofre. Porque o pastor queria a ovelha na igreja, no rebanho. Mas o pastor queria, mas esse queria não quer dizer muita coisa, porque o que eu posso fazer por uma ovelha?
pregar, ensinar, mostrar a verdade, orar, profetizar e interceder. Um pastor, um homem de Deus verdadeiro, uma mulher de Deus, ela não pode nunca, em hipótese alguma, entrar na vida pessoal de uma ovelha. Nunca, em hipótese alguma. Por isso que essa igreja é diferente de todas na face da terra. Porque nesta igreja, nesse ministério, está e estará aqui quem for de fato, de verdade, trazido e movido por Deus, pelo Espírito Santo. A pessoa não pode estar aqui por causa de mim. A pessoa não pode estar aqui por causa da pastora. Tem que estar aqui por causa de Jesus. E quem está aqui por causa de Jesus, aí encaixa o que Paulo disse sobre o amor. O amor tudo suporta. Você vai ter que me suportar como eu tenho te suportado. Se não é fácil para você me suportar, nem um pouquinho fácil para mim te suportar também. Quem consegue entender isso? Porque você é um carnal, e eu também sou um carnal, como Paulo falava. Mas a questão é a visão de superar as diferenças da carne. Eu creio e eu entendo que nesses 20 anos, uma das maiores coisas que eu tenho aprendido na vida com Deus é: não adianta eu ou você sair da igreja para procurar outra igreja, porque nesta igreja, ou em outra igreja, ou em qualquer lugar da face da terra, haverá pessoas que têm carne, e onde tem carne tem defeitos e imperfeições. Por que eu disse que até hoje eu não entendo uma pessoa sair da igreja? Porque se a pessoa sai da igreja por causa de alguém, então ela tem que ser justa. Vai ter que também sair do emprego por causa de alguém. Vai ter que sair de casa por causa de alguém. Vai ter que sair da rua onde ela mora por causa de alguém. Vai ter que sair da cidade por causa de alguém. Vai ter que sair do mundo por causa de alguém. E é aí que entra de novo o que Paulo diz: o amor tudo suporta. O amor se alegra com a verdade. O amor se regozija com a justiça. É aí que Paulo disse: o amor tudo suporta. O amor tudo crê. Eu quero aplaudir a Deus. Primeiro eu quero falar uma frase. Nesses 20 anos, eu tenho suportado vocês e os que já passaram. E não é fácil. Penso não ter sido nesses 20 anos, penso e creio, não ter sido nesses 20 anos pesado a nenhum de vós. Visto que o evangelho para mim é um peso, é pesado. Porque eu tenho contas a pagar. Contas que às vezes ficam até negativas. Mas eu não posso ser pesado em você. Eu não posso te obrigar a ofertar, ainda que você tenha condições. Então é isso que é servir a Deus. Pregar por amor, passar situações, problemas, circunstâncias, e mesmo assim, durante 20 anos, continuar firme, louvando, aplaudindo, cantando, dançando e adorando a Deus de todo o coração. Não tem sido fácil, mas hoje eu completo 20 anos. Glória a Deus. É verdade que aqueles que começaram comigo há 20 anos atrás não estão mais aqui. E de novo eu falo, eu não entendo como uma pessoa sai da igreja. Não consigo entender isso. Porque se Jesus me chamou para segui-lo, já faz 20 anos que eu estou seguindo a Jesus. Alguém dirá: ah, mas eu não vou com a sua cara. Ou então você vai com a cara de quem? Quem quer me explicar? Se você não vai com a minha cara, eu sou obrigado a ir com a sua. Mas eu vou com a sua porque eu sou crente verdadeiro. E porque eu não te conheço segundo a carne. E eu estou disposto a te suportar. Como tenho suportado em 20 anos e não tem sido fácil. Quem consegue entender? Ou você acha que é fácil? Nem um pouquinho. Eu nem entro nesses detalhes. Porque eu sou um pregador. O pregador foi chamado para pregar o evangelho. E não para ficar entrando em detalhes carnais e terrenos. Para isso ele tem a unção do Espírito Santo para suportar essas coisas. Ainda que não seja fácil. Mas a unção já é para isso também. Então, você imagina se as pessoas que começaram comigo há 20 anos atrás estivessem aqui ainda. Aonde que nós já estaríamos? Ah, as coisas velhas já passaram. Vamos esquecer essas pessoas.
Imagine vocês, se vocês ficarem firmes na igreja, como eu ficarei firme na igreja. Se vocês tiverem um propósito com Deus no ministério, como eu tenho um propósito com Deus no ministério, e nada e nem ninguém vai atrapalhar meu propósito. Nem carne de ninguém, nem discussão, nem confusão, nem diferenças, nada e nem ninguém. Sábado eu estarei aqui, com você ou sem você. Domingo eu estarei aqui. Daqui 10 anos eu estarei aqui, com você ou sem você. Daqui 20 anos eu estarei aqui, com você ou sem você. Porque nada vai me tirar do caminho de Deus. Nada vai me tirar do ministério. Nada vai me tirar da igreja. Aconteça o que acontecer. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou determinado a isso. Por que eu estou determinado? Uma pessoa que precisa entregar a Deus, no mínimo 50 anos de ministério, ele não pode ficar pula aqui, pula ali, pula aqui, pula ali. Pode? Eu não posso. Mas você não veio de algum lugar? Vim. De onde você veio? Da lei. Quando Deus me revelou a graça, começou do zero. Eu sou filho de pastor de nascença. Congreguei na lei. Esse tempo para Deus não conta. Porque eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja. Se esse tempo contasse, então já tenho mais de 30 e poucos anos de ministério, mas eu não tenho. Eu tenho exatamente 20. O tempo da lei, o tempo que eu era filho de pastor na igreja da lei com meu pai, esse tempo para Deus nunca contou, nem está na minha ficha. Se puxar o meu currículo diante de Deus, não está, não consta. Está zero, está em branco. Então, quando começou a contar, a valer mesmo, dia 5 de junho de 1993, quando eu abri o ministério, quando eu firmei um pacto, uma aliança com Deus, até o fim da minha vida. Já passou 20 anos, eu preciso entregar no mínimo 50. Agora imagina você assim como? Na visão que eu tenho. Se Deus me revelou a graça, eu tenho um pacto com Deus. Se Deus me chamou na graça, me revelou o apostolado, eu tenho uma aliança com Deus. Eu vou até o fim da minha vida, sabe, abençoado? Deus está mandando falar uma coisa. Sabe aquela pessoa lá? Então, desde 1998, já era para ser pastor faz tempo, né? Sabe por que não é? Um pouquinho aqui e um pouquinho lá fora. Mais lá fora. Então não vai ser nada nunca. Você consegue entender como funciona? Não tem como ser. Ué, como é que vai ser um homem de Deus consagrado? Aliás, uma mulher de Deus, um homem de Deus, para ser consagrado, ele tem que ser respeitado pela igreja, pelas pessoas. Se as pessoas nem vê tal irmão, tal irmã na igreja firme e constante, quem que vai respeitar? Alguém consegue entender o que eu estou falando? Outra coisa, um homem ou uma mulher precisa ter moral. Tem que ter moral. É verdade que nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Posso ouvir um amém? Amém. Mas se você não tiver moral, ninguém te ouve. Ninguém te respeita. A sua oração ninguém crê. Sua pregação ninguém nem olha. E quando você fala de Deus, não está nem aí. Por quê? Você não tem moral nenhuma. Só quem está entendendo o que eu estou falando. Então precisa ter o quê? Moral. Tem que ter o quê? Respeito. Tem que ser respeitado. Mas vai ser respeitado como na ausência? E na ausência por causa da carne. Então, se alguém aqui, ou você que está me assistindo e me ouvindo, se alguém deseja ser um homem de Deus, deseja ser uma mulher de Deus, não vai ser do sábado agora para o domingo que você vai ser um homem de Deus, que todo mundo vai te respeitar, que todo mundo vai te considerar. Você quer mais homem de Deus que Paulo? E quando Deus revelou para ele a graça, ele teve que sair de Jerusalém, porque os caras queriam matar ele. Quem assistiu o filme aqui de Paulo? Ele teve que sair. Desceram ele por um cesto, porque queriam matar ele. Aí eu te pergunto, Paulo não era um homem de Deus? E por que ele teve que fugir? Porque ele não tinha moral. E por que ele não tinha moral? Porque alguns dias atrás, antes dele receber a unção, antes do Senhor aparecer a ele, alguns dias atrás ele estava prendendo os crentes, na cadeia, puxando pelo cabelo, matando. Apedrejaram Estevão, e ele concordou, ele falou, isso mesmo, tem que apedrejar, até a morte. Que moral que uma pessoa dessa tem, se receber a unção no sábado, e vai querer pagar de homem de Deus no domingo? Que moral que a pessoa vai ter?
Quem consegue entender o que eu estou falando? Então, para se tornar um homem de Deus, eu estou aqui falando porque são 20 anos de ministério fixo, firme, perseverante. Ninguém nesta igreja, nem nesse ministério, ninguém tem um dedo para falar de mim. Você pode não gostar da minha voz, você pode não ir com a minha cara, mas você não tem moral para falar que eu não sou perseverante, que eu não sou homem de fé. Isso você não tem moral. Eu quero ver se faz isso na minha cara. E eu chamo Deus como testemunha. Na hora eu chamo Deus. Se alguém se levantar contra mim e falar que eu não sou homem de fé, que eu não sou homem perseverante, que eu não sou homem de Deus, que eu não sou homem de garra, eu chamo Deus na hora como minha testemunha. Porque são 20 anos servindo a Deus. Então eu tenho uma moral para pregar o evangelho, para exortar. Eu tenho moral para exortar, para te mostrar. Você pode não gostar, não aceitar, mas eu tenho moral para te exortar. São 20 anos de ministério. Eu sou pastor há 20 anos. Eu sirvo a Deus há 20 anos. Se eu não puder te exortar na Bíblia, então você vai receber exortação de quem? Do carnal que está lá fora? Que não congrega, que não é perseverante, que não anda no caminho de Deus. De quem que você vai receber exortação? Cuidado, ovelhas. Cuidado, hein? Às vezes a pessoa não recebe a exortação do homem de Deus, da mulher de Deus, para receber a exortação de pessoas que não estão nem na direção de Deus, que não está nem debaixo da cobertura plena, tanto angelical como divina. Às vezes está mais na carne, 99% na carne e 1% no espírito, só porque é ovelha. E aí você vai receber exortação de pessoa que não tem recebido a direção de Deus. E aí cumpre o que Jesus disse: se um cego cai na cova, o outro cai junto, que é um cego guiando outro cego. Se há alguém que tem moral nesta igreja, se há alguém, e se tiver alguma testemunha aqui, pode aplaudir a Deus. Se tiver alguma testemunha, Paulo disse por boca de 2 ou 3, se tiver 2 ou 3 que aplaudir, eu já vou dar glória a Deus. Se tem alguém que tem moral nesta igreja e nesse ministério, para pregar, para ensinar e para exortar uma ovelha, seja qual for, sou eu e a pastora Sueli. Porque são 20 anos de ministério servindo a Deus. Firme, perseverante, sem fracassar, sem voltar para trás. Você não pode deixar de receber a exortação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que há 20 anos serve a Deus, perseverante, firme, sem fracassar uma única vez, sem recuar uma única vez, com pancada, com chuva, com Judas, com trairagem nas costas, não interessa, não importa, são 20 anos sem fracassar, 20 anos sem fracassar, 20 anos servindo a Deus fielmente, 20 anos perseverante, 20 anos sem recuar, e a maioria das coisas vocês nem sonham, nem sabem o que nós passamos. Aliás, vocês não sabem de nada, vocês só sabem da graça e do apostolado que eu prego aqui, só isso que vocês sabem. Porque do que nós passamos, pastores, vocês nem sonham. Porque se eu for começar a trazer aqui o que eu passo e a pastora passa, eu não prego mais o evangelho. De modo que eu temo que vocês não me conhecem. Vocês não nos conhecem. Por quê? Porque você não me vê contando derrota. Você não vê a pastora murmurando. Isso não quer dizer que não tem problema. Eu sou obrigado a falar, porque está no meu currículo, está na minha história. Dia 26 de outubro de 2009, era numa segunda-feira, eu estava pregando aqui, quando o ímpio foi na minha casa e colocou fogo em 3 carros meus. Eu estava pregando aqui, servindo a Deus. Era uma segunda-feira. Quarta-feira eu estava aqui de novo na igreja. Sexta-feira na igreja. Domingo na igreja. Sou obrigado a falar. Provavelmente algum de vocês... Eu já vi gente falando que não viria mais na igreja. Provavelmente algum de vocês ou alguns... ou não viria mais, porque por menos as pessoas saem da igreja, ou não viria mais na igreja, ou ia murmurar, ou ia reclamar, ou ia amaldiçoar, ou ia falar que onde se viu Deus permitir uma coisa dessa.
E por aí vai. E nisso a pessoa sai da igreja, a pessoa sai da direção de Deus, a pessoa para de congregar, para de ser fiel a Deus. Eu não parei de ser fiel a Deus. Dia 26 aconteceu. Dia 25 eu era fiel. Aconteceu dia 26. Dia 27 eu continuei fiel. Eu não mudei nada com Deus. 26 era numa segunda. No domingo eu fiz o louvor. Eu adorei a Deus. Eu não quero uma medalha. Mas a pergunta é essa: será que você ia adorar a Deus? Porque em 20 anos eu conheci muito que ficou de cara fechada para Deus. Eu conheci, em 20 anos, eu conheci muitos, não foi um ou dois, conheci muitos que ficaram de cara fechada para Deus, ficaram emburrados com Deus, por uma coisa terrena e carnal que aconteceu. Então vou falar pela segunda vez. Se tiver 2 ou 3, pode aplaudir. Se há alguém nesta igreja e neste ministério que tem moral para exortar alguém, sou eu, o profeta e apóstolo, e a pastora Sueli. São 20 anos servindo a Deus com perseverança, sem recuar 1 milímetro para trás, tomando pancada, tomando chuchada, tomando facada, encontrando Judas, encontrando de tudo, mas sem recuar 1 milímetro nesses 20 anos. Então, aliás, eu ia ler aqui Atos 6, o Espírito Santo está mandando eu ler outro texto. Daqui a pouco eu vou ler o Atos 6, que foi o primeiro texto que eu li em 20 anos atrás. Mas o Espírito Santo está mandando eu ler outro texto aqui. 1 Timóteo 5, por favor. 1 Timóteo 5. Se você olha para um crente, porque eu sou crente, a pastora Sueli é crente, como vocês são crentes e há outros crentes, mas se você olha para um crente, não adianta você olhar para o conhecimento bíblico que ele tem, abençoado, está me entendendo? Não adianta ser o conhecimento bíblico, não quer dizer nada. Você tem que olhar para ele, para a perseverança dele. Amém, abençoado? Você tem que olhar para ele. Alô, quer uma frase aí? Siga alguém que está seguindo Jesus. Não está seguindo Jesus? Não, então você não tem que seguir ele. Posso ouvir um amém? Ele não está seguindo Jesus. Ou ela, não sei quem for. Siga alguém que está seguindo Jesus, que está no caminho de Deus. Porque aí tem que ser muito burro para você deixar de seguir alguém que está seguindo Jesus para seguir alguém que não segue Jesus, que não recebe a direção de Jesus. Por isso que Paulo disse, ó, 1 Timóteo 5, quem já achou? Verso 19. 1 Timóteo 5, 19. Não aceites acusação contra um presbítero. Eu sou presbítero, pastor. Não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Ainda mais um presbítero depois de 20 anos de ministério, hein? Amém? Por que eu estou te falando isso? Porque o que faltava é você aceitar acusação contra mim, que tenho 20 anos de ministério servindo a Deus, fielmente, íntegro, para dar ouvido para a pessoa que não congrega, que não tem a direção de Deus e que aparece na nossa vida para falar mal de mim e para tentar destruir meu ministério. Então vale te lembrar, quando alguém falar de mim, por favor, em nome de Jesus, compare, olha para a pessoa e olha para mim. Olha, quem é que está falando? É uma pessoa que não congrega, uma pessoa que saiu da igreja, não para em igreja nenhuma. Foi dessa, foi daquela, foi na outra, não está em nenhuma igreja. Não tem pastor, não tem apóstolo, não está debaixo de nenhuma direção. E olha para mim, 20 anos fielmente, sem voltar uma vírgula para trás. Como é que você pode aceitar acusação contra mim? Ainda mais de uma pessoa desse tipo. Só levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando besteira? Estou te chamando à razão. Estou te fazendo pensar. Quem recebe? Porque são 20 anos servindo a Deus. E me permita falar, sem recuar. Sem recuar. Sabe o que é recuar? Recuar é parar, abençoado. É sair do caminho. Por motivo que não justifica.
Graças a Deus eu não tenho esse motivo. Espero não ter. Não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. E diga para o seu irmão, e vê lá quem são as testemunhas, hein? Tá? Porque olha aqui em Atos, volta lá em Atos, capítulo 6. Olha as testemunhas que apresentaram contra Estevão. Quer ver? Atos 6, ó. Já achou? Atos 6, verso 8. Depois eu falo o primeiro texto que eu li há 20 anos atrás. Atos 6, 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 9. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, olha as testemunhas que arrumaram contra Estevão. Vê lá a testemunha que você vai arrumar contra mim, hein? Porque Paulo disse, por boca de 2 ou 3 testemunhas, mas vê lá quem é testemunha. Atos 6, 11, ó. Como não podia vencer Estevão, verso 10, porque ele estava cheio do Espírito Santo de sabedoria, o que fizeram? Verso 11, então subornaram uns homens para que dissessem, olha, nós os ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Alô? Alguém aqui já me viu proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus? Então vê lá quem é a testemunha que você vai arrumar para falar mal de mim, hein? Atos 6, verso 12. Continue a leitura. Atos 6, 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra o Estevão, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Põe o dedo no verso 13. Atos 6, 13. Apresentaram o quê? Falsas testemunhas. O que Paulo disse, hein? 1 Timóteo 5, 19. Não aceites acusação contra um homem de Deus, senão com 2 ou 3 testemunhas. Diga para o seu irmão, mas veja bem quem são as testemunhas, hein? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Porque tem pessoas que arrumam falsas testemunhas. Me falaram que me viram bêbado no bar uma vez, caído, nem em bar eu entro, nem de bar eu gosto, nem bêbado eu fico. O que faltava é a pessoa crer numa pessoa dessa, né? É mole? Aqui são 20 anos de ministério, irmão. Vê lá o que falam de mim, hein? Vê lá o que falam de mim, hein? Passo por situações que só eu e Deus sabe. E passei nesses 20 anos e passo ainda. E estou passando agora. Atualmente estou passando situações. Para não ser pesado em ninguém da igreja. Para não ser pesado. Sabe? Para não ficar vendendo toalhinha, vendendo fronha, vendendo água de Israel, vendendo óleo ungido, vendendo caneta ungida. Faz 20 anos que eu passo por situações que só eu e Deus sabe. Para quê? Imitando os homens de Deus da Bíblia, os homens verdadeiros. Para não ser pesado em ninguém. Porque lendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu não achei nenhum homem de Deus que foi pesado em ninguém. Aliás, quando Elias e Eliseu ministravam ao povo, muitos queriam trazer presentes a eles, e eles não recebiam. Uma vez em 2 Reis 5, o Eliseu ministrou a cura em Naamã. O profeta Eliseu ministrou a cura no rei Naamã, leproso. Naamã tinha lepra, 2 Reis 5. O Eliseu deu uma palavra profética para Naamã, que tinha lepra. O Naamã cumpriu a palavra e foi curado. Sabe o que o Naamã fez? Quis dar presentes para o profeta, para o Eliseu. E o Eliseu não recebeu. Homem de Deus não se vende. Homem de Deus não se vende. Ele vai dizer uma frase só, até o fim da vida dele. Passa o que passar. A frase do homem de Deus é essa. Para não vender fronha, para não vender água, para não vender caneta. Isso não é ser homem de Deus. Para não ficar enganando o povo com água da torneira dizendo que é de Israel.
óleo que comprado no mercado, dizendo que é óleo de Israel. O homem de Deus só tem uma palavra, para não ficar vendendo fronha, para não ficar vendendo caneta. O homem de Deus, ele só tem uma palavra. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Essa é a palavra do homem de Deus. Para não ficar vendendo fronha. Para não ficar enganando o povo. Para não ficar enganando o povo, o homem de Deus só tem uma palavra. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Por favor, mais uma vez a Deus. Para não ficar enganando o povo. Atos 6,13. Apresentaram falsas testemunhas. Sublinha na sua Bíblia. Apresentaram falsas testemunhas. Que diziam... Bom, se eram falsas testemunhas, então o que eles iam falar era o que? Era mentira, né? Atos 6,13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos para Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Que você, irmão, que você, irmã, temente a Deus, quando olhar para mim, veja o meu rosto como um rosto de um anjo. Quem recebe essa palavra? Porque são 20 anos servindo a Deus fielmente. São 20 anos servindo a Deus com fidelidade, integridade, retidão, temor. 20 anos. Para não vender fralda, para não vender fronha, para não ficar enganando o povo com caneta ungida, para não ficar enganando o povo com martelinho da vitória. São 20 anos, igual Jó, igual Noé, igual Davi, igual Salomão, igual Paulo. Eu posso não ter ainda dinheiro, posição, mas eu tenho uma coisa que a maioria dos pastores na terra não tem: a unção e a aprovação de Deus sobre o meu ministério. Glória a Deus. Tem alguma testemunha aqui? A unção e a aprovação de Deus no meu ministério. Aliás, você que está vendendo fronha, você que está vendendo caneta, você que está vendendo água, você que está vendendo óleo, você que está vendendo martelinho, chavinha, trevinho, você não é um homem aprovado por Deus. E eu falo isso pessoalmente. Vem até mim que eu falo na sua cara. Você não é um homem aprovado por Deus. Pode ser chamado de bispo, pode ser chamado de apóstolo, pode ser chamado de profeta, pode ser chamado por quem não conhece a Bíblia. Você não é um homem aprovado por Deus. Um homem aprovado por Deus não fica vendendo coisas, objetos, mentindo e enganando o povo. Você não é um homem aprovado por Deus. Você só tem dinheiro, e espero que ele acabe logo. Você só tem dinheiro, só isso. Porque o homem de Deus, antes de dinheiro ou de valores, ele tem que ter a unção de Deus na vida dele, e a aprovação de Deus. Se ele não tiver a unção de Deus e a aprovação, ele pode ter o rótulo, o título que quiser, pode estar na igreja que quiser, com 1 bilhão de pessoas, mas ele não tem a aprovação de Deus, então ele não tem nada, não serve para nada. Se o sal não tiver sabor, se o sal for insípido, para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens, que é o que eu estou fazendo agora. Você não serve para nada, pastor, você não serve para nada, bispo, você não serve para nada, apóstolo, só para ser pisado pelos homens, para enganar as pessoas. Você não é homem de Deus coisa nenhuma. Você não é homem de Deus coisa nenhuma. Você é um falsário.
Sou eu que estou falando, eu, Marcos Gomes. Vamos ler um texto que eu estou indo terminar a reunião. 2 Coríntios, capítulo 2. Você não é homem de Deus coisa nenhuma, bispo. Ô bispo, por que você não para de vender óleo na sua igreja? Você não é homem de Deus? Para de vender água. Para de vender toalhinha. Para de vender fronha. Você não é homem de Deus? Por que você não para de vender objetos e prega só a palavra de Deus, como eram os homens da Bíblia? Como eram os homens da Bíblia. Você não é homem de Deus? Faz isso. Você é um falsário. De homem de Deus você não tem nada. Nem o bispo e nem o apóstolo. E os pastores que seguem eles fazem a mesma coisa, também não tem nada de homem de Deus. Tá? 2 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler um texto aqui. E se você é dessa linhagem aqui do texto que eu vou ler, alô, eu vou ler aqui 2 Coríntios 2. E vocês que estão aqui na igreja, ou você que me assiste na internet, se vocês é da linhagem do texto que eu vou ler, você vai aplaudir a Deus de toda a sua força. Se você for da linhagem do texto que eu vou ler. 2 Coríntios 2, verso 17. Se vocês aqui na igreja, e você que me assiste, é da linhagem do texto que eu vou ler, aplaude de toda a sua força. 2 Coríntios 2, 17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. 2 Coríntios 2,17. Nós, do Ministério Graça e Apostolado, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. É isso que nós somos. De toda a sua força. De toda a sua força. Pode aplaudir ao Senhor. Se você é dessa linhagem aqui, ó, 2 Coríntios 2,17, aplaude de toda a sua força. São 20 anos de ministério. Eu sei o que eu estou falando. De toda a sua força, aplaude a Deus. Eu passo o que tiver que passar, para não enganar o povo de Deus, para não mentir para o povo de Deus, porque a unção que Deus me deu, eu não posso vender por R$300, que é pago numa fronha dos sonhos. A unção que Deus me deu, eu não posso vender por R$70, que é pago num tijolinho. A unção que Deus me deu, eu não posso vender por R$10 numa caneta ungida. 2 Coríntios 2,17. Não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Mais palmas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mais palmas, mais palmas. E para terminar a ministração, eu vou ler aqui agora em 2 minutos no máximo, o primeiro texto que eu li, que eu preguei, que eu ensinei há 20 anos atrás, quando eu abri o ministério. Atos capítulo 6. O ministério hoje está celebrando, uma frase mais bonita ainda, está reconhecendo a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Levante a mão direita e diga Ebenezer. Bem forte, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. São 20 anos de ministério. São 20 anos servindo a Deus. Sem hipocrisia, sem falsidade. Passando o que tiver que passar. Os homens da Bíblia passaram e Deus foi com eles. Tudo para não mentir, tudo para não enganar o povo. Porque Jesus pagou um preço alto pelo povo. Ele deu o seu próprio sangue.
Então eu vou ler aqui em 2 minutos. Hoje é dia 5 de junho de 2013. Eu abri a igreja, o ministério, com a autorização de Deus, porque primeiro eu recebi a unção. Vocês lembram quando eu falei que eu caí na unção? O Espírito Santo me deu uma visão de uma carta branca, assinada e carimbada pelo Espírito Santo, que me autorizava a pregar a palavra. Quem lembra disso? Primeiro eu recebi a unção. A unção não veio depois. Eu não poderia abrir a igreja sem a unção. Por isso que quem abre, fecha, irmã. É abrir e fechar. É abrir e fechar, seja quem for. Primeiro se recebe a unção do Espírito. Eu não estou falando de unção com óleo. Nunca ninguém me ungiu com óleo. Unção do Espírito Santo. Unção de Deus. Que dá autoridade, que dá sabedoria, que dá revelação, que dá força, vigor. É esta unção que eu estou falando. Primeiro eu recebi a unção com o profeta. Quando eu recebi a unção com o profeta, Deus me disse assim: procure o pastor tal, pastor Wilson, para que ele te consagre ao ministério. Eu saí da minha casa, fui até a casa do pastor Wilson e falei para ele assim: pastor, o Senhor mandou abrir uma igreja, um ministério. É mesmo? É. Recebeu a unção? Recebi. Vai abrir? Vou. Pela fé? É. Então, dia 5 de junho de 1993, o pastor Wilson me consagrou diante de Deus e de muitas testemunhas a pastor. Mas eu já tinha a unção de Deus. E se ele não me consagrasse, eu ia pela fé. Eu só fiz o que a Bíblia manda. Peguei o caminho bíblico. Mas eu ia continuar. Porque a unção eu já tinha. A unção de Deus e a autorização de Deus para pregar. Mas eu não era pastor. Então Deus me disse: procure o pastor tal. Procure o pastor Wilson, que é um profeta. Foi ele que me consagrou ao ministério. Quem está entendendo? Eu peguei os caminhos certinho, abençoado. Não é assim não, vou abrir uma igreja. Não é assim não, abençoado. Quem está entendendo? Não é assim não, hein? O texto que eu li há 20 anos atrás, Atos 6, verso 4. Está aqui, ó. Eu vejo gente dizendo que quer ser pastora, né? Está pensando que é brincar de casinha? Quer ser pastora para quê? Quer ser pastor para quê? Para ser reconhecido pelos homens. Você não vai ganhar nada de ser pastor. Você vai ganhar tribulação, perseguição, aí você vai ganhar. Por que você quer ser pastora? Quer ser pastor para quê? Deus te chamou para ser pastor? Deus te chamou para ser pastora? Não. Então o que você quer se Deus não te chamou? Quem está entendendo? Para com a carne. Para com a carne. Isso é carne. Quer ser pastora para quê? Quer ser pastor para quê? Agora, se Deus te chamar, Hebreus 3, 7 e 8. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Diga: se Deus me chamar. Quer ser pastora? Ser pastor, você tem que ter, abençoado. Quando eu fui ser consagrado a pastor, eu já tinha unção. E eu já tinha a Bíblia dentro de mim. Eu não comecei assim do zero, gaguejando. Quando eu fui ser consagrado a pastor, eu já fazia cultos na casa da minha mãe, não era, mãe? Quando eu fui ser consagrado, eu não era pastor e eu já fazia cultos na casa da minha mãe. Vinha pessoas do Paraná, de Curitiba. A sala enchia e eu nem pastor não era. Por quê? Porque eu já tinha unção. Quem está entendendo? Uma vez eu estava pregando na sala da minha mãe, bateram palmas lá fora. Eu pensei: quem está batendo palma agora de noite? Aí quando foram lá ver, uma mulher parou o carro e falou assim: é aqui que é a casa do irmão Marcos? Eu não era pastor. O que é a casa do irmão Marcos? É por quê? Eu estou vindo do Paraná, estou dizendo uma mulher que está doente, ó. Falaram que aqui Deus opera, Deus faz cura. Então eu vim trazer ele aqui. Não sei nem quem é, não sei nem quem deu o endereço. Veio lá do Paraná, em Santo André. Trazida por Deus. E eu nem pastor não era. E a mulher entrou com a mãe dela e recebeu a cura. Eu não era ainda consagrado a pastor, mas eu já tinha a unção do Espírito Santo. Quem é que está entendendo? E é esta unção que eu estou falando para você vir receber sábado. Quem está entendendo? É esta unção que eu estou falando já faz mais de um mês para você vir receber dia 8 de junho. Hoje é dia 5. Eu vou dar desta unção dia 8, sábado agora.
Como alguém me deu a unção para mim, agora depois de 20 anos eu vou dar esta unção para alguém também. E o texto que eu estou usando é Mateus 10:8. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. Para quem estiver aqui dia 10, dia 8, agora de junho, sábado, a partir das 5 horas da tarde. Eu vou liberar esta unção, para que a pessoa sirva a Deus como tem que ser, segundo a Bíblia. Não com brincadeira, não com palhaçada, que não é brincar de igrejinha. Servir a Deus com temor, servir a Deus como eram os homens de Deus da Bíblia. Amém, abençoado? Sem entra e sai, sem carne. Quem recebe a unção recebe força. Quem recebe a unção recebe força para suportar problemas, suportar lutas, tribulações, perseguições, angústia. Tem que receber a unção para isso. Amém? Vem, sábado, dia 8, vem receber a unção, vem. O texto que eu li há 20 anos atrás, quando eu abri a igreja. Atos 6:4. Está aqui, ó. Atos 6:4. O texto que eu li há 20 anos atrás, eu estou lendo 20 anos depois. E o texto continua o mesmo, hein? Eu estou firme nele, Atos 6:4. Vocês aqui na igreja, e vocês pela internet saibam. Atos 6:4. Nós, do MGA, do Ministério Graça Apostolado, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:4. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Porque se tiver escrito, eu creio. Uma salva de palmas ao Senhor. Até sábado, hein? Vem receber a unção. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.